Esse é um tema atual, esse é um tema que está na mesa da liderança judaica, do primeiro-ministro, do gabinete de guerra, está no Knesset, está na mesa de toda a família israelense, principalmente, e é um tema muito difícil. E nessa noite, a gente está pedindo que esse estudo de Torá, porque é um shiur, vocês vão perceber que é um shiur, que possamos trazer uma energia boa e ter notícias boas, se Deus quiser. Eu me lembro que a gente fez uma noite de reza aqui na sinagoga e dias depois tinha começado a liberar os primeiros reféns. Então, oxalá que as paredes da rua Cravinhos sejam abençoadas e que a gente possa ter a continuação da liberação dos reféns na sua totalidade. Bezat Hashem, amém. Eu também, por obra do meu coração, dedico esse shiur a um amigo meu que está numa situação de recuperação. Então, a Kadosh Baruch Hu, Shlach Refuah Shlema, Le Roberto Ben Mazal, e que eu possa conversar com ele sobre essa aula, bater um papo, né? Então, toda a força também para a recuperação desse meu amigo, que está em recuperação de saúde. Há muitos anos atrás eu escrevi esse livro, Palavra do Rabino. Quando eu resolvi fazer essa aula de hoje, eu fui ver o que eu escrevi na Parashá que vamos ler, Kitissá. E aí, pasmem, incrível, I don't believe. Eu abri a Parashá Kitissá, que é a Parashá que nós vamos ler no Shabat que vem. Kitissá, Palavra do Rabino, página 116. Gilad Shalit, Benjamin Netanyahu e os sábios de Israel. Eu não acreditei. Eu marquei uma aula na sinagoga sobre sequestro, reféns, terroristas. Eu já escrevi sobre a matéria. Não é nada por acaso, né? E aí, obviamente, que eu fiquei até orgulhoso de mim mesmo. Eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Então, esse é um tema que eu conheço, fui forçosamente a pesquisar e espero que vocês acompanhem esse raciocínio que eu vou fazer agora. Então, o primeiro slide que eu vou pedir até para o Neno me ajudar, né? O slide, ele é a primeira vez que eu encontrei na Torá que existe um sequestro. Foi Avraham. Avraham escutou que seu irmão, a Torá fala de seu irmão, mas não era o irmão, era o sobrinho, era Lot, foi feito cativeiro, ele foi aprisionado. Lot foi pego naquela famosa guerra que a Torá descreve de 4 contra 5 reis. E aí, ele armou seus homens treinados e os feriram e os perseguiram até Rová, que está à esquerda de Damasco. E retomou todos os bens e também Lot, seu irmão, trouxe de volta. Bereshit, capítulo 14. Ou seja, o nosso querido Avraham, patriarca, soube que sequestraram o sobrinho dele. A priori, ele reuniu o seu exército, a Torá fala de pouco mais de 300 pessoas, e foram para a guerra.
Ou seja, a Torá sugere que em caso de sequestro se tente resolver pela questão militar. Sugere. Ele não foi negociar valor de resgate. A priori, é isso que o texto diz. E Abraão retomou. Deu certo. A operação Abraham-Lot. Deu certo. No próximo slide, aí já não é mais Torá, é Talmud, 2 tratados de Talmud, e com esses tratados eu problematizo o tema. Primeiro, no Tratado de Baba Batra, página 8a, escreve sobre a grandiosidade de resgatar um judeu sequestrado. Um grande mitzvah. Comentário do Tosafot. Tosafot, só para explicar, é um grupo de rabinos ashkenazim da França, que eles pegaram o Talmud e fizeram várias interpretações, comentários, explanações, algo muito significativo para o que nós chamamos de comentários ao Talmud. Eles dizem o seguinte: pode uma comunidade vender uma Torá para auxiliar o casamento de jovens? Então, por exemplo, eu faço uma requisição ao presidente, está aqui, fala, olha, tem um casal que precisa casar, o Sefer Torá está mais ou menos $50.000. Vamos vender $50.000 e dar para ele casar. Ele vai falar, você está louco, mas é a lei judaica. Tira a Torá de lá e põe menino e menina debaixo da roupa. Essa é a lei judaica. Ou pode também para financiar o estudo da Torá de estudiosos, colê-la. Vai botar a pessoa para estudar a Torá? E como é que a gente vai pagar isso aí? Não está dando? Pega o Sefer Torá, vende. Você está louco? Está vendendo Sefer Torá? Para isso, pode. Casamento, a Torá. A mensagem está muito boa. A mensagem é espetacular. E a terceira é resgatar um judeu no cativeiro, é evidente. Se eu posso vender o Sefer Torá para casar jovens, imagina, 2 jovens vêm, não estão com muitas condições, não dá para casar, como é que a gente vai começar a vida? Não, só um minutinho, vou mandar um WhatsApp aqui, a gente vai vender o Sefer Torá por $50.000 e eu vou te dar $50.000 para vocês começarem a vida. Ou tem um coleiro, o doador falou que vai ficar 3 meses sem dar, vende o Sefer Torá. Não para o estudo da Torá, ou, lo aleno, sequestraram um judeu, vende-se o Sefer Torá e vai negociar com o cara. Ponto. O Sefer Torá está à disposição para essas 3 mitzvot, segundo a lei judaica. Ponto. Agora, qual é o problema que eu tenho? Que no outro Talmud, no outro tratado, em Gittim, página 45a, está proibido resgatar um prisioneiro pagando acima do valor apropriado. Esse decreto rabínico se deve por 2 motivos. Não explorar a comunidade com valores abusivos de dinheiro. Outro motivo, não colocar em perigo outros judeus, pois essas negociações encorajariam a prosseguir com a prática do sequestro. Tudo isso já está no Talmud. Agora, eu peço para vocês um pouco de atenção. Por que o Talmud escreveu isso? Porque o Talmud foi escrito na época da ocupação romana. Os romanos, eles... o que eles fizeram conosco lá na terra de Israel é indescritível. É que não temos muitos documentos, como temos no nazismo, e aí a documentação é farta,
para falar as atrocidades que nós passamos. Mas com os romanos, podem acreditar, foi tão cruel, quizás mais. Não temos também precisão nos estudos, embora tenha pesquisadores fazendo isso, quantos judeus perdemos com a ocupação romana. Uma tragédia. O nazismo, nós falamos de 6 milhões. Quando os romanos tiravam os judeus de Israel, botavam em embarcação e pegavam eles como escravos, homens, mulheres, jovens. A liderança judaica diaspórica, que já não tínhamos mais o templo, não tínhamos mais a monarquia, não tínhamos governo, não tínhamos mais exército, não tínhamos mais nada. Roma acabou com tudo, arrasou com Israel. Eram rabinos que iam negociar. E os rabinos iam negociar, resgatar judeus, dos mais variados possível. Se tiver que vender o Sefer Torá, vendemos o Sefer Torá. Eles iam lá. Aí, os romanos começavam a olhar que os rabinos são fiéis. Opa, os rabinos são fiéis. Eu vou querer $10 mil. Rapidinho, $10 mil. Ah, é? Tá fácil? Vamos sequestrar outro aí, pegar outro escravo e agora vamos subir para 15. Aí vai ser 20, 25, 125. Aí os rabinos decretaram, opa, para. Para, porque eles estão gostando da ideia, isso aqui não vai ter fim. Não vai ter fim. Mas prestem atenção no que eu vou falar sobre Roma. E olha que eu pesquisei muito esse decreto rabínico. A pessoa está como escravo. Ele foi sequestrado para ser escravo. Primeira diferença dos dias de hoje. Segundo, não há registro que uma vez que Roma levava um judeu ou uma judia como escravo ou escrava, que havia perigo de vida. Havia uma vida de escravo, mas não havia perigo de vida. Ou seja, eu poderia entender o decreto rabínico para negociar o valor apropriado, porque eu tinha absoluta convicção que do outro lado, servo será se eu fracassar na negociação. Ele não vai morrer, ele vai ser servo ou serva. Então dá para entender que os rabinos da época com Roma ficaram restringindo isso para que não houvesse a exploração. Mas aí eles aprenderam que a exploração não era só de dinheiro. Porque se você pegasse Roma como exemplo, e é o que a gente está fazendo na lei judaica, porque essa é a questão de sequestro e reféns, não vem pela primeira vez. Não, já havia, está documentado aqui no Talmud. Mas, uma coisa importante, você está encorajando ele a continuar sequestrando e pegando mais escravo. Então você tinha que parar com um ciclo vicioso. Só que os judeus na época não tinham como parar. Eles não tinham exército, não tinha nada. Então a gente tinha que ir negociar mesmo. Veja, eu estou falando isso porque, não aleno, mas eu me lembro na década de 90, eu tinha recém-chegado a São Paulo, de Israel, e havia uma onda de sequestros na cidade de São Paulo. E o sequestro era sequestro, como chama, com uma certa engenharia, sabia quem vão sequestrar, porque sabia que lá tem dinheiro. Lá tem dinheiro, então eu vou sequestrar isso. E aí, a negociação, a priori, era com sequestradores profissionais. A priori. Às vezes dava errado. Às vezes o sequestrador estava fora de si, com drogas, etc., e dava errado. Mas, em geral,
era dinheiro, etc. Então o negócio era dinheiro, aí começa a voltar a lei. Eu quero 3 milhões. Agora, se você paga os 3 milhões, digamos, sequestrou o filho do Rothschild. O Rothschild tem 3 milhões. Cuidado, Rothschild, você vai dar 3 milhões, amanhã é o outro, é o outro, é o outro, é o outro. Eles vão gostar da ideia e o sequestro continua. Aí a polícia fala, deixa que ele vai entrar. Vai falar isso para o pai e a mãe, deixa a polícia entrar. O pai quer tirar o filho dali. O que é 3 milhões para a vida de um filho? Chupa da vara. Eu estou mostrando um pouco dos dilemas quando o sequestro está se fazendo profissionalmente ou historicamente, lembrando um pouco o sequestro romano, que era de escravizar o judeu ou a judia. Tratar eles como escravo, escrava, tem uma humilhação, mas não corre ainda perigo de vida. Vamos seguir para o próximo, Neno, por favor. Lembrem dos 2 Talmud. Eu vou pular, porque foi exatamente aqui, que eu me debrucei sobre essa troca feita pelo Gilad Shalit. Esse soldado tinha 19 anos, está aí a foto dele, um garoto, um menino, foi sequestrado em 2006 e solto depois de 5 anos de cativeiro em 18/10/2011. 6º dia de Sukkot, foi trocado este soldado por 1.027 terroristas. Desses 1.027 terroristas, um deles é o Sinuá. E aí, esse Sinuá, eu não sei, dá para virar um pouco aí, porque ele ficou várias vezes preso na prisão, e a última vez que ele foi para a prisão foi em 2011, e ele era um dos 1.027 terroristas, apontado pelo exército de Israel como um dos responsáveis pelo 7 de outubro. Narrativa e realidade, Gush Katif, e eu quero parar aqui para mostrar o que está acontecendo na sociedade israelense, o que está acontecendo no gabinete de guerra, e por que a visão rabínica se faz presente nessa hora e não o Supremo Tribunal da Justiça lá. Querem ouvir os rabinos nessa hora. Interessante, né? É muito interessante isso. Porque aqui é valor judaico que está em questão. Não querem saber do Bagatz, o que eles vão falar. Querem saber, rabinos. E aí os grandes rabinos da época são chamados para, vem aqui e me fala, o que fazemos? Quero ouvir a opinião de vocês. Isso não quer dizer que o exército vai fazer a opinião dos rabinos, mas eles querem ouvir a opinião dos rabinos. Ojalá, que ouçam a opinião dos rabinos também em momentos de bonança, de tranquilidade, não só nesses momentos de desafios. Mas eu pergunto para vocês, que sociedade israelense, ou que família, ou que parte da sociedade israelense não vai dizer, valeu a pena trocar um soldado por 1.027 terroristas? Pós-factum. Segunda pergunta, que ela é o valor 1.027 por 1, na época. Aliás, eu não sei se vocês têm, vale a pena vocês lerem o que eu escrevi na época. Quem não tem, aliás, eu vou até pedir, eu vou passar depois uma lista, porque eu acho que eu ainda tenho alguns exemplares, faço questão de enviar, e faço questão de enviar também esses slides para vocês, faço questão. Vocês precisam olhar eles, reproduzir eles, reproduzir os conteúdos. Então, daqui a pouco eu passo isso, só não vou passar agora, senão vocês não vão prestar atenção mais em mim. Então, daqui a pouco eu já dou, na hora das perguntas e respostas. Mas essas são as perguntas, gente. Valeu a pena ou não valeu a pena?
soltei eles voltaram e mataram. Agora a gente já tem uma experiência feita. O que a lei judaica fala? Na época, todo mundo saltitou. Olha como nós salvamos um. Eu me lembro, como diretor do Colégio Yavne, recebi esse soldado na escola. Ele veio ao Brasil num projeto do Fundo Comunitário. Não. Foi para todas as escolas. Ele viajou para todas as escolas, não foi exclusividade do Yavne, mas eu recebi ele no Yavne. Aí foi para o Pérez, para o Bialy, para todas as escolas, para a Hebraica, para tudo que é lugar. Ele era um produto de algo acertado. Aliás, eu me lembro muito bem que eu conversei com ele na minha sala, um menino. O fato é esse. Eu devolvi 1027 e um deles é um mentor do 7 de outubro. Eu vou soltar agora terroristas e eu vou soltar mais 7 de outubro. Eu vou soltar mais Sinuar. Sim ou não? Quantos eu tenho presos lá ainda? 137. Eles estão fazendo agora a proporção, já não é mais 1000 por 1. Agora é 3 por 1. Vamos dizer que melhorou o mercado, né? Mas ainda assim, esse é o dilema atual. Solta ou não solta? No início, vocês perceberam, o governo de Israel soltou, pegou mulheres, crianças, soltou crianças, adolescentes ou mulheres palestinas prisioneiras, ainda não soltou terrorista até agora. Soltou jovens, que, em tese, esses jovens podem se tornar um terrorista. Mas agora não, agora é terrorista. Agora eles querem terrorista. O que está na jurisprudência? Vocês já fizeram isso uma vez. As famílias que vão em Tel Aviv e que têm filhos, esposas, maridos, presos, estão lá em Tel Aviv gritando, chorando, e a gente tem que sentir o choro, porque senão você não é rabino, você não é juiz. O juiz tem que entender o que está na alma do negócio. Não pergunta fria, está escrito no Talmud, na página, e também eu vi lá no capítulo, não é assim, não é assim. Você tem que entrar e sentir. A dor da família, os que vão lá em Tel Aviv gritar. Eu não estou agora preocupado com a exploração política disso, tá? Porque infelizmente tem. E Israel é igual a qualquer outro país explorando político de uma série de coisas. Exploraram a pandemia, enfim, vocês sabem de política como eu, somos iguais, então a gente lê e interpreta. Não quero saber a política, eu quero saber Alahá, eu quero saber valor judaico, eu quero saber, essa troca, por exemplo, está correta? Que foi feita? Eu quero entender, o que a lei judaica ia sugerir para o Benjamin Netanyahu, de novo ele, parece que ele é sempre o escolhido para lidar com essa situação. O que fazemos? Eu quero ouvir a lei judaica. Se o exército vai fazer o que a lei judaica diz ou não, isso é competência do exército decidir o que ele achar que tem que decidir. Mas a lei judaica tem o dever de falar, assim pensa o judaísmo, ok? Estamos de acordo até aqui? Eu quero falar de Gush Katif um minutinho, porque isso ninguém fala na imprensa do consórcio. Tem um consórcio, né? Consórcio de imprensa,
não só no Brasil, tem um consórcio de imprensa que o Catar paga, que é o consórcio da Europa, que também joga para algumas redes americanas, e tudo que você tem hoje sobre Israel é uma coisa copy-list desse consórcio. Eu já estou falando isso há muito tempo, eu acompanho a mídia israelense, que também faz parte das redes delas nesse consórcio, né? Mas você tem já alguns canais diferentes, tanto em Israel, na Europa, nos Estados Unidos, então você consegue ver um noticiário um pouco mais equilibrado. Gush Katif era uma cidade que ficava em Gaza, judaica. Pasmem, essa cidade e Gaza toda foi devolvida, entregue unilateralmente para o Arik Sharon. Dali em diante começou o terrorismo a ficar incontrolável. As explicações de sofrimento que o palestino passa, que a gente ouviu um bando de autoridades políticas falarem, não é verdadeiro, porque Gaza eles têm autonomia completa, o que não tem lá em Judéia e Samaria, por exemplo. Gaza ele tem mais autonomia que Judéia e Samaria. Em Judéia e Samaria tem um exército controlando o que entra e o que sai. Gaza, o exército não controla. Quem controla é a ONU e o Egito. E aí nós estamos vendo o que está acontecendo. Ponto. Eu estou falando isso porque Bibi Netanyahu está sugerindo algumas coisas que não tem a ver com a nossa lei judaica agora, mas vamos passar para o próximo slide, porque agora eu quero citar um grande rabino, que é o Maimônides, porque aí vocês vão entender. Aí. Maimônides diz o seguinte: se os gentios disserem a um grupo de judeus, entregue-nos um de vocês para que o matemos, ou mataremos vocês todos. Maimônides. Todos eles devem deixar-se matar, mas não devem entregar-lhes nenhuma alma judia. Ouviram? 1000 pessoas. O grupo cercou a 1000 pessoas. Me entrega o fulano. A gente quer matar ele. A lei judaica diz: não vou entregar. Vai morrer os 1000. Morremos os 1000. Eu não entrego uma alma judia, não vou dar. Isso é valor judaico, ética judaica. Não tem proporção. Não, é melhor salvar 999 e matar um. Não tem, na lei judaica, na ética judaica não existe isso. Não existe. Um, 1000, 10, 20, não tem conversa. Bom, tá bom. E o Talmud explica por que nenhuma pessoa tem sangue mais vermelho que o outro. Portanto, eu não posso entregar um para salvar 999. Por que esse um? Por que aquele lá? Eu faço uma citação aqui, só para quem gosta, pode ir depois olhar, Samuel 2, capítulo 20. Esse Sheva ben Bichri era uma pessoa que o rei Davi queria, a cidade não queria entregar para o rei Davi. O rei Davi, coitadinho, ele passou perrengues. O filho queria matar ele, Absalom, e cheio de traições na monarquia, até que ele sedimentou tudo. E houve uma troca. Entregaram esse cara para o rei Davi. Mas por quê? Porque ele era condenado já pelo Sanedrim a pagar pelos seus crimes. Então, existe única
possibilidade de entregar alguém que é criminoso. Veja, eu tô falando isso, porque não vai se aplicar mais ao assunto de Gaza, mas se aplica ao nosso assunto comunitário. Se eu tenho um judeu que fez um delito grave e bate a Polícia Federal e chega para mim, rabino, eu sei que ele na tua sinagoga, não tem, tá? Eu tenho você tem aí um pedófilo. Foi um caso da comunidade, tá? Não, sinto muito. Estão apontando para ele. Tem provas. Ele abusou de criança, tal. Não entrega ele. Não entrega ele o quê? Ele fez errado. Maimônides, entrega sim. Entrega sim. Não, meu amigo, eu não vou cobrir pedófilo. Não, porque a gente é judeu, a gente um salva o outro. Eu salvo o outro? Não. Não, meu amigo. Eu não salvo o pedófilo. Que isso? Não vai me usar, não. Que isso? Teve um caso, que eu participei de uma reunião, um conselho rabínico. O cara era, como se chama? Traficante. Mas tá bom, traficante aí. O que eu vou fazer com o traficante? Eu vou fazer... não, defende o traficante. Não. Sugerimos. Não. Deixa a justiça de Israel cuidar dele. Isso eu posso fazer. Eu não estou dando liberdade, mas como ele era... vai para Israel, aí há um acordo, Israel cuida dele. Isso sim. No lugar de ele ficar numa prisão no Brasil, ele vai uma prisão em Israel. Ponto. Aliás, a lei de Israel é mais severa, né? Aí nem ele queria. Não, aqui, câmbio Brasil, seu tertolfo. Né? Essa frase eu falei de propósito em hebraico, para não sei onde o filme vai aparecer. Não. Mas essa lei na mesa do governo, então, no tribunal rabínico, existe a seguinte pergunta: o que vamos fazer com essa situação? Tá? Estava lendo as negociações do passado, Gilad Shalit é um bom exemplo para fazer nos dias de hoje. Será que eu não estou dando oportunidade para eles criarem um novo Sinuá? Será que eu não estou fazendo um novo 7 de outubro? Que eu não sei em que ano virá. O que fazer? Eu libero o terrorista ou não libero o terrorista, gente? Já liberamos uma vez. Deu no que deu. Isso me ajuda a rever a minha posição na lei judaica ou não? E se foi feito o Gilad Shalit, eu pergunto a vocês, foi feito de acordo com a lei judaica ou é uma decisão do governo? Nós precisamos saber. Então foi isso que eu agora já vou para a conclusão. Pode passar o próximo. Aí. Todo mundo sabe, quem me conhece mais de perto, sabe que eu sou aluno do Rabino Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Libraha. Estudei com o filho dele. O outro filho dele é o atual rabino-chefe, já recebemos eles na sinagoga. Toda a linhagem dos rabinos-chefe recebemos na sinagoga. Eu sou aluno deles. Eu entro na casa deles, saio, entro e tal. O meu negócio é ficar com os sábios. Deus me abençoou de ter essa porta aberta para mim. E Operação Anteb, 4 de 7 de 1976. Voo da Air France. No final, para encurtar, 101 israelenses. 101 israelenses sobraram do avião de 300 e pouco. Os judeus de outras nacionalidades, no final, liberaram. Ficou só israelenses agora. Judeus israelenses. Eles queriam, na época, 53 terroristas. Olha a proporção como mudou.
Vocês lembram do Talmud quando eu falei valor apropriado? Quem botou esses valores? 1 por 1027. Lá era 53 terroristas, 101. O que aconteceu que mudou? É uma pesquisa que precisa ser feita. Mas, de qualquer maneira, lá o governo perguntou para o Rav Ovadia Yosef, como é que o Rav Ovadia Yosef responde? Ele reúne 8 ou 9 rabinos e apresenta o veredito dele, o veredito final dele. Olha, eu concluí isso, o que vocês acham? Antes de passar para o governo. Aí debateram e chegaram à seguinte conclusão. E a conclusão do Rabino Ovadia Yosef, que eu vou fazer lá naquela época, estou falando da década de 70, na Operação Entebbe, Rabino Ovadia Yosef, em seu livro Responsa, Ibia Homem, volume 10, página 471, ele diz o seguinte: Piku anefesh do retakol. Salvar a vida de alguém não tem nenhum impeditivo. Se a operação vai ser no Shabbat, em Yom Kippur, tem que comer tarefa, come o que você quiser, come camarão, é para salvar a vida da pessoa, eu não quero saber de nada. Não tem nada ali melhor do que salvar a vida de uma pessoa. Não tem. E ele foi mais, segundo o Rabino Yosef Karo, autor do Código de Lei Judaico, nos comentários que ele faz, o próprio Rabino Yosef Karo, que ele faz ao Maimônides e depois leva no seu Código de Lei, devemos procurar salvar a vida do irmão, mesmo colocando em dúvida se sobreviveremos nessa iniciativa. Vocês entenderam ou não entenderam? Eu vou salvar alguém, mas não é certo que vai dar certo. Há uma dúvida, há chance que sim, há chance que não. A lei judaica, a ética judaica diz, tem dúvida? Entre na dúvida para salvar. Entre na dúvida para salvar. Se não tem dúvida, vai ser um desastre, então não faça. Mas se tem dúvida, faça. Então, eu botei em vermelho eu pergunto, Safek ou Vadai? Acho que mexeu o hebraico na hora de passar para aí. Safek ou Vadai? Espelhou. Safek ou Vadai? Safek ou Vadai e Vadai? Em aramaico se chama Bari ou Shema? É certeza ou talvez? E o Rav Ovadia Yosef, com maestria, ele disse, em Uganda, ele falou, olha, deixa eu falar uma coisa, libera os 53 terroristas e salva os 101 judeus. Por quê? Os 101 judeus estão vivos? Sim. Vadai. Certeza? Ok. Os 53 terroristas, você vai liberar. É certeza que eles vão fazer uma operação terrorista? Dúvida. Pode ser que eles vão fazer, pode ser que eles não vão fazer, pode ser que eles vão tentar e não vão conseguir. Não há 100% de certeza que eles vão fazer. Há uma dúvida grande. Mas tem 100% de certeza que você vai salvar 101? Tem. O 101 está inteiro, vocês já certificaram? Sim. Os 53 você vai soltar, ele vai para o território, aí depois eles vão tentar planejar, é isso? É. A lei judaica é clara. Entre na dúvida para salvar o certeza.
No final, o governo não ouviu o rabino. Morreu um, ficou 5 feridos, morreu 3 reféns lá. É o irmão do Benjamin Netanyahu. Israel não fez... Veja, o que eu estou dizendo aqui, o que Israel vai decidir ou não, eles têm autonomia para decidir o que eles quiserem. Estou aqui falando sobre ética judaica. Na ética judaica, na negociação atual, se alguém me pergunta, é para trocar ou não? É. E não estou preocupado se gostaram ou não gostaram, essa é a lei judaica. É para trocar. Por quê? Eu preciso só certificar que os 137 estão vivos? Estão vivos? É. A proporção agora é 3, né? Então, 300 terroristas. Ok, escolhe. Hã? Já está em 10. Já está em 10. Ah, está em 10. Estou falando em 10. Como? Vai fazendo agora, a primeira fase, 40 por 400. 10. Ah, então a proporção subiu. Ok. Deixa eu dar um mercado. Agora é uma questão de negociação. Ok. Então, entendam a negociação também, tá? Embora há uma diferença, gente. Há uma diferença. Uma coisa é negociar dinheiro. Outra coisa é negociar a vida de pessoas. Eu estou aqui depois que eu já estudei muito essa matéria. E eu não preciso, e que Deus queira que nunca mais tenhamos isso, não preciso, a dor de uma mãe, a dor de um pai, a dor de um marido, a dor de uma esposa, tem um bebê de 30 dias que foi sequestrado, agora tem 4 meses, gente, não dá. Então eu não preciso, a Tel Aviv grita porque ali ficou um grito político também, mas não é político aqui, é um grito humano, judaico. Vocês trocaram 1037 por 1, e vocês não vão trocar o meu filho, minha filha, esse é o grito. Então um juiz, quando ouve um negócio desse, para. Aonde está a jurisprudência? A jurisprudência está aqui, na Operação Entebbe. A Operação Entebbe, Rabbi Ovadia Yosef já deixou o livro. Está toda a fundamentação. Pela ética judaica, eu entro em dúvida se os terroristas vão voltar a fazer ou não vão fazer. Não é certeza. Quando o Maimônides falou, não entrega um para salvar, porque ele vai matar um, é certeza, então não vale. Mas aqui eu vou soltar 400 por 40, digamos, tá? Esse número agora eu não sei. Vale ou não vale? Esses 400 vão fazer ou não vão fazer? Eles vão fazer imediato? Não. Eles vão ser mandados para um lugar? Vão. E os 40 vão voltar para suas casas de Ribono Shel Olam imediato? Sim. Então você troca sim. Vadai por Safek. Ponto. O Vadai ganha. O Safek não pode ganhar. Essa é a conclusão de uma lei judaica. Agora, se vai ser nessas proporções, nós temos um precedente perigoso, porque foi 1 por 1000. A gente já abriu um precedente que antes era propaganda do Estado de Israel, agora isso se volta sempre contra. Nas primeiras negociações era 1 para 3. Agora eu estou ouvindo para 10, já aumentou. Isso vai fazer parte da negociação, mas, de novo, eu estou chamando a atenção que não é dinheiro. Eles não querem dinheiro. Eles não querem dinheiro. Eles querem matar a gente. Ponto. O problema é que é dúvida se eles vão conseguir ou não. E aqueles que estão prisioneiros, é certeza que você salva. É disso que o Rabbi Ovadia Yosef, usando as fontes judaicas, entregou para o Estado de Israel, o filho dele entregou para o Benjamin Netanyahu, na época do Gilad Shalit foi entregue, e foi feito, se é 1 por 1000, se é 1 por 3, se é 1 por 100, se é 1 por 10, se é 1 por 40, aí é uma negociação, mas que vale a pena, sob o ponto de vista da ética judaica. De novo,
o gabinete decide o que ele quiser, porque é uma decisão de gabinete de guerra, não é uma decisão só do rabino. Ele está entregando, essa é a minha visão. Pela ética judaica, entramos em dúvida para salvar vidas concretas que estão lá. Gente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado.